Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Estamos felizes por estar retornando aqui esse programa que já é uma tradição no meio evangélico, eu digo, e no Brasil, porque hoje já recebi ligação do irmão, não sei se ele conseguiu entrar aqui hoje, de lá do Paraná. Então eles mandam e-mail, ligam e me convidando para fazer uma palestra lá, mas é difícil para a gente sair assim. Eu gosto tanto de sair para viajar, ver os irmãos lá, mas é tanta correria, né? E os testemunhos que as pessoas falam que aconteceram, como isso daqui mudou a vida deles. E então eu fico muito feliz por isso, porque o povo está conhecendo a palavra de Deus, a verdade, e está se libertando, né? Então, isso é o que nos estimula a continuarmos com esse trabalho simples, humilde, mas que Deus tem honrado os compromissos que Ele tem feito conosco, né? Eu estou muito alegre de ter os irmãos participando conosco, e infelizmente eu não consigo responder todos os e-mails, as mensagens do Facebook. Às vezes as pessoas me dão bronca. Pô, mas a gente manda o mercado para o senhor não responde. Às vezes 6 meses, quase um ano depois, eu peço desculpa e vou lá e respondo. Mas da forma que Deus, cada um que quiser fazer a obra de Deus, ele diz, faça conforme a sua capacidade, né? Queria ter uma estrutura de 10, 20, 50, 100 pessoas comigo, porque esses e-mails que eles respondem, irmão, não são eles, são outras pessoas que respondem em nome deles. E o que eu respondo sou eu mesmo que respondo. Esses caras põem um montão de 100, 200, 500 pessoas para ficar respondendo por eles, eles nem sabem quem são, falaram. E quando eu respondo, sou eu mesmo, não tem ninguém para fazer isso por mim. E o estudo que nós estamos continuando, dá vontade de ficar até o final do ano, né? Não sei, com esse estudo, mostrando que o nosso Deus, o Deus lá de Abraão, Isaac, Jacó e Yahvé, é o nosso templo. E quando nós chegamos aqui, quando Jesus nasce, ele diz a mesma coisa, eu sou o templo. E quando chegarmos no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, ele diz, aqui não existe o templo é o próprio Cordeiro. Então, no passado, Deus do Antigo Testamento é o nosso pequeno santuário. Jesus Cristo, ele diz que ele caiu, reergueu o terceiro dia, e ele é o templo. E no céu, em Apocalipse 21, 22, ele diz, no céu não existe templo. O templo é o próprio Senhor. E tudo isso que nós temos falado aqui, irmão, eu vejo repetindo na televisão, nos vários lugares. E teve um cabo aí do Corpo de Bombeiros que repetiu muita coisa que a gente fala aqui, está repetindo lá no Senado, que as pessoas nunca falaram. Que a única vez que tem a palavra religião na Bíblia é Tiago 1,27. A verdadeira e pura religião para com Deus, o nosso Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção deste mundo. E ele falou isso lá no Senado. Glória a Deus, porque se a gente vai repetindo aqui, vai passando para lá e chega. E esse policial, quando o Cabral era governador aqui, ele mandou prender, porque ele estava lutando contra os bombeiros com salário baixíssimos, e esse irmão lutando, ele é um cabo do bombeiro, né? Não é nenhum major, e lutando, foi naquela época que caiu o helicóptero, que morreu lá os parentes do Cabral. Então a mão de Deus foi pesando. E prenderam esse servo de Deus, porque disse que ele estava incitando a desordem. Você vê, o cara lutando para que as pessoas, os próprios colegas dele, que ele estava representando como deputados, Corpo de Bombeiros, tivessem seus salários respeitados. Olha aí como é que está aí hoje. Se tivesse ouvido esse servo de Deus, talvez o bombeiro não tivesse nessa situação aí hoje. E prenderam o servo de Deus, irmão. Esse nunca vai ser tenente,
tenente, coronel, sargento, major do bombeiro, que é servo de Deus. É uma máfia aquilo lá, só as piores pessoas, os mais corruptos, que servem a Satanás, que conseguem subir. Tem vários pastores, vários que trabalhavam no Exército, Marinha, Aeronáutica, nos bombeiros, que nunca foram promovidos, porque não abriram mão de Jesus Cristo, falaram, Jesus é o Senhor, eu sou cristão, não aceito isso. Eu estava falando aqui de um pastor que o pai do Cabral, esse governador aí, que mandou prender esse bombeiro, o pai dele chegou, esse pastor, ele trabalhava lá na Ilha Grande, era o chefe do presídio da Ilha Grande. Aí chamaram ele para entrar na maçonaria, ele falou, não entro. Eu sou do Senhor Jesus Cristo, é do diabo, é de Lúcifer. Não vou entrar. Não, você não vai entrar. Não, então tá. Botaram o cara para fora. Isso é maçonaria, irmão. Depois estão vendo os podres da direita, estão pegando os podres da esquerda. Eu quero ver eles pegarem todas as pessoas, por exemplo, a Polícia Federal. Todo mundo que passa na Polícia Federal é maçom. Que concurso é esse? Eu falei isso na Rede TV em 2007, irmão. Tem que parar e ver a moral de tudo isso, limpar tudo isso. Que vergonha, irmão. É isso que a gente fica com tristeza. Lá, se o pai do Cabral tivesse aceitado a Jesus lá com esse homem, o filho dele não estava nessa desgraça que está aí agora. Você vexame, é vergonha, envergonhando não só ele, mas o estado do Rio de Janeiro. Aí tem até uma piadinha para amenizar aqui a situação, que eu fico bravo com essas coisas. Uma criança, eu botei lá no Facebook, né? Os irmãos devem ter visto, né? No WhatsApp. Uma criança chega para a mãe e fala assim, mãe, as pessoas aqui no Rio de Janeiro, elas roubam, desde garotinho que eles roubam? A mãe falou, não, meu filho, eles já roubam desde Cabral. Quer dizer, são os exemplos que a gente tem aí, que as pessoas têm, irmão. Todos eles ligados à maçonaria, todos eles têm a assinatura do garotinho com 3 pontinhos, e o Cabral, o pai dele, com certeza o filho é também. Você vê, irmão, isso são frutos do diabo, são vidas em que o diabo está lá dentro delas. Eles querem se esconderem nos bunkers que eles estão construindo. Eu quero fazer vários programas aqui, já separei os vídeos. Em junho, eles inauguraram o maior túnel do mundo, irmão. Não sei quantos quilômetros lá, mais 35, 40, 50, 60 quilômetros, lá acho que é na Suíça. Eu vi rapidamente. Na festa de inauguração, irmão, foi a festa de São Gotardo, do São Bode, do bode. Ele manifesta, eles precisavam ver as cenas horríveis de homossexualismo, de sexo explícito lá. Um troço horrível, de pessoas de topless. Foi um show, demorou quase 1 hora o show. Vocês precisam ver, tá aí na internet, irmão. Uma coisa, um culto a Satanás, descrevendo que está em Apocalipse. Vem a igreja prostituta e se junta lá com um bode. Mas um troço, mas tudo encenação de apocalíptica. Tudo direitinho ali. Vocês não vou botar aqui no programa, vou estudar mais, vou analisar mais as imagens, vou preparar algumas coisas para vocês verem. Está acabado já, irmão. Está tudo explícito. Nós pregamos aqui o Apocalipse de Deus e eles pegam aquela parte do diabo e estão seguindo o Apocalipse ali mesmo. Estão seguindo. Está tudo direitinho. É horrível. Então, nós estamos nessa vanguarda aqui, tudo isso, irmão, que teve 32 anos, perguntava de Apocalipse, mas ninguém sabia o que era Apocalipse. Você perguntava dessas profecias, de tudo isso que estamos falando, de maçonaria, Illuminati, nova ordem mundial, mas ninguém sabia, ninguém falava, irmão, da pressão que eu estou falando assim, de 500 anos, há 33 anos, irmãos. Povo totalmente ignorante. Eu fui abrindo a palavra, tudo está aqui na palavra, irmão. Tudo aqui. Tudo que a gente abriu, estudou e falou, está tudo aqui na palavra. Só que ninguém estudava, e você achando, não, o serviço religioso vão ensinar que... Quer ver sobre esses 2 governadores e todos esses ligados ao sistema de corrupção, como o Cláudio Guerra mostrou que ele participava disso,
e 100% de impunidade? Eu peço que os irmãos abram, risquem e gravem na sua Bíblia o livro de Neemias, capítulo 5. Neemias, capítulo 5. Só vou fazer uma citação. Vontade de ler tudo isso aqui hoje. O título do capítulo é o seguinte: os pobres murmuram contra os ricos. Está vendo? O título do capítulo 5 de Neemias. Aí depois vem aqui, Neemias repreende os ricos. Está escrito, não é Pedrosa que está falando, não. Satanás fala, não, aquilo é o Pedrosa que fala, não. Não adianta a Lúcifer lá dentro de você falar que o senhor fala, não. Tudo que eu escrevo está assim, está escrito. Saber que é a palavra de Deus que está se cumprindo. E nesse capítulo, aí Neemias mete bronca e começa a buscar justiça, né? A irmã botou aqui na tela. Obrigado, o irmão Anderson. Vamos ver se ela fica aqui na tela, que às vezes ela sai. Ó, já saiu, eu não sei para fazer para ela ficar aqui na tela. Ela fica só um determinado tempo e sai. Então, aí que Neemias repreende os ricos. O que acontece no capítulo 6? O capítulo seguinte, olha só o título. Os inimigos conspiram contra e intimidam Neemias. Por quê? Neemias foi um governador de Deus. Foi um governador de Deus, irmão. E olha o que acontece quando as pessoas que clamam e fazem um governo por justiça. O povo não quer. Isso aqui é 2.000, 3.000, 4.000 anos, irmão. Isso aqui. Tá? Mesma coisa que Satanás faz hoje. Diz, você é Deus. Tá? Eu não sei como faz para fixar aqui na tela, né? É só botar aqui no bate-papo. Está aqui no bate-papo. Está aqui, ó, irmão. À direita, os irmãos estão vendo? Não sei se dá para ver aqui o meu bate-papo. Tá dando para ver aqui? Não, né? Tá dando para ver no bate-papo? Só para quem está aqui no programa. Então, vamos ler aqui. Os irmãos vão depois guardar isso para vocês lerem. Principalmente quem mora aqui no Rio de Janeiro. Tem que ler Neemias 5. Saber o que foi um governador de Deus. Eu só vou ler do versículo... dá vontade de ler tudo, né? Então, vamos lá, assim, Neemias repreende os ricos. Isso é um outro programa que eu vou fazer. Do capítulo 5, versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e estas palavras muito me indignei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei contra os nobres e com os magistrados, e disse-lhes, sois usuários, cada um para com seu irmão. E convoquei, são usurários, desculpa, falei usuários, são usurários, usuras, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia. Olha lá o homem sábio de Deus, como foi agindo. E disse-lhe, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às nações, segundo as nossas posses. E vós outra vez venderíeis os vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais, não é bom que fazeis, porventura, não andaríeis no temor do nosso Deus por causa do opróbio das nações, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus servos, jurou-lhes termos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Olha, o versículo 10. Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhe temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Ele estava emprestando dinheiro para as pessoas comprarem o trigo. E eles falaram, nós vamos deixar de cobrar juro. Vamos deixar de cobrar juro. Não vamos fazer isso. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas e os seus olivais, e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro
do trigo, do mosto, do azeite que vos exigis deles. Eu queria que toda essa operação lava-jato, lava-rápido, lava não sei o quê, dos 7 anões, não sei o quê, todo esse dinheiro fosse restituído quando Deus falou também para Zaqueu, que era o cobrador de impostos, para restituir muitas vezes mais do que ele tinha roubado das pessoas. Até hoje, irmão, não vi voltar um centavo de todo esse dinheiro. Fica lá junto com as sociedades secretas. Rouba daqui, rouba de lá. Todo mundo pode roubar, igual o PC Farias e o Collor roubaram. Lembra? O Collor era grau 3, grau mestre. Ele roubou, aí pá, o PC Farias conseguiu ficar um pouquinho com ele, mataram ele. Descaradamente, no meio de um montão de gente, ninguém viu, ninguém sabe essas coisas, igual o Cláudio Guerra contou que ele fazia. O PC Farias é uma das coisas que eu lembro, que ele saía extorquindo os donos das empresas de ônibus. Se você não me der dinheiro, eu não autorizo o aumento da passagem. E quem ia pagar essa propina que era dado para a maçonaria através do PC Farias? Era você que anda de ônibus, éramos nós. Você vê, irmão, que sujeira, tudo isso. Aí morreu, o cara lá está queimando lá no inferno. E os outros vão lá junto com ele da mesma forma. Então, Neemias estava dizendo aqui, ó, restitui a eles o que nós cobramos a mais, o imposto do trigo, o dinheiro, a casa deles que nós tiramos tudo, restitui a eles. Olha que governador, irmão. Agora você imagina o que fez Cabral e Garotinho. Todos os dois maçons, né? Todos os dois maçons. Isso a imprensa não mostra. Se fosse um pastor, isso é o pastor Pedrosa, tá vendo? Olha lá. Mostra quem eles são. Isso são frutos da maçonaria. Eles podem roubar, sim, do povo, mas tem que roubar para a maçonaria. Não pode ser para eles. E roubam do povo para eles, irmão. Por quê? Eles querem ganhar o mundo inteiro. Para Deus, sua alma, a alma do Garotinho, a alma do Cabral, vale mais que o mundo inteiro. E que valor eles dão para a alma deles? Nada. Então vamos ver aqui o versículo 11, ele manda restituir o 12. Então disseram, restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme essa palavra. Aí os sacerdotes que participavam de toda essa tramóia, dessa exploração, como os sacerdotes fazem hoje, maçonaria inglesa e francesa, todo mundo participa, a mesma coisa, como foi a Segunda Guerra Mundial. 100% da Igreja Católica apoiou, mais de 99% dos evangélicos, toda essa zona, essa morte, tudo isso. Aí ele chamou o sacerdote, igual naquele tempo. Por que você vai querer um sacerdote desse para você chegar a Deus, irmão? Se Jesus veio e rasgou o véu, você fala direto com o Pai. Estou só citando um pouquinho para você ver. Né? Aí chamei o sacerdote e os fiz jurar que fariam conforme essa palavra, devolver tudo que eles tinham roubado das pessoas, irmão, cobrado juros e não sei o quê. As pessoas foram pagando, tomando as casas das pessoas, mandou devolver. 13. Também sacudi as minhas vestes e disse, assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não confirmar esta palavra. E assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Agora o 14, presta atenção. Também, desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, Neemias, governador escolhido por Deus para ser governador na terra de Judá, de onde veio Jesus, o leão da tribo de Judá. Então, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, tomaram-lhe o pão e o vinho, e além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus.
Está vendo? Os outros governadores fizeram assim, mas Neemias disse, eu também assim não fiz, por causa do temor a Deus. Se o pai do Cabral, quando foi lá na Ilha Grande, afrontar um servo de Deus, eu não quero falar o nome dele aqui, ele já está velhinho, está quase cego, mas ainda vai lá para a igrejinha dele, é igrejinha, irmão. Lá 10, 15, 20, 30 irmãos, homem de Deus, homem de Deus. Essas igrejas que eu falo, igreja de Jesus. Este homem, a maçonaria do pai do Cabral, jogou esse servo de Deus na rua. Diz aqui, para ser promovido, tem que pertencer ao diabo, essa quadrilha da maçonaria. Você é servo de Deus, rua. Botaram ele para fora da Ilha Grande. Ele mora hoje lá em Realengo. Eu queria até falar o nome dele aqui, mas para evitar problemas para ele. Agora está aí, ó. A vergonha, o que o Cabral aprendeu de maçonaria com o pai dele. Está aí. Que vergonha. Filho de peixe, peixinho é. Eu vou mostrar para vocês, não sei se amanhã ou nos próximos dias, eu trabalhei, atualmente estou de licença prêmio, que eu nunca tinha tirado licença, né? Licença por eu nunca faltei o serviço, cumpri sempre os meus horários, aquilo tudo direitinho. E mesmo não pertencendo à maçonaria, querendo me derrubar todos os dias, irmãos. Eles fizeram um hospital novo na ilha, eu estou há 39 anos na Secretaria Municipal de Saúde. A Dilma e o Cabral, né? E o Pezão, aquela turma toda, né? Fizeram esse hospital novo, não me chamaram. O nome do hospital lá é o nome de um médico maçom lá do Fundão. Eu não fui. Eu fiquei pensando, Deus, que humilhação, né? O médico mais antigo aqui, trabalhei no mesmo hospital 35 anos, faz um hospital novo e não me chama. Para onde vai o meu povo? Para Souza Guiar. Então vou lá para Souza Guiar. 3 anos Souza Guiar, revolucionei aquilo tudo, fiz a residência médica lá, estava uma zona, vieram aparelhos novos de anestesia, deixei o hospital dos melhores estilos, entrei a francesa, humildemente, falei, olha, você é R1, R2, R3. Nesses 3 anos que eu fiquei lá, foi simples, bem humilde mesmo, sendo humilhado, falei, Senhor, é assim que eu gosto. Porque quanto menor nós somos, mais Deus aparece. E quem tem que aparecer na nossa vida, no nosso ministério, é Deus, não somos nós. E ali, nesses 3 anos, fiz um trabalho excelente ali, restituí um pouco de dignidade àqueles pacientes, falei muito do evangelho, que nem aquele cabo fala lá. Ah, mas aqui não é lugar de falar evangelho. Evangelho, a palavra de Deus diz, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Meti bronca lá. Falei do evangelho, distribuí folhetos, CD, DVD e mandei brasa. Então, eu fiquei lá no Souza Guiar. E o chefe, que era do Souza Guiar, foi para esse hospital novo, privilegiado lá. Que bacana, né? Hospital de maçons. Aí, tá aí, ó. A Dilma desempregada, Cabral na polícia, não sei se a Dilma vai ser presa também. Eu, como servo do Senhor, continuo fazendo o meu serviço. Mas a palavra dele disse, ai daquele que tocar num dos meus pequeninos, que melhor negócio que ele tem para fazer é amarrar uma pedra no pescoço e se atirar ao mar. Isso era o melhor que a Dilma e o Cabral deveriam ter feito, do que perseguir aquele povo que é de Jesus, que vai reinar em breve agora. Vai ser estabelecido um reino eterno. Mas isso tudo vai ser acabado. O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Estava copiando aqui agora, em Hebreus 13, se não me falha a memória. Ele é o mesmo. O de ontem, que estava lá com o Pai, que diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aquele que disse lá, olha, espalhei vocês por todo o deserto, por toda a terra, porque vocês fizeram abominação na minha casa. Mas onde estiveres, eu serei o seu pequeno santuário. Ezequiel 11, versículo 16. Aí depois vem Jesus lá no templo, mostrando aquele templo, todo mundo naquela euforia. Jesus falou, isso não vai ficar pedra sobre pedra. O templo vai cair, vai ser reerguido ao 3º dia. Mas quem é esse? O templo levou lá 40 anos para ser feito.
Quem é esse que destrói o templo e reergue em terceiro dia? Aí depois, quando Jesus ressuscitou, eles perceberam que Jesus estava falando do corpo dele. É o nosso templo. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E amanhã, ontem, o nosso templo é o Senhor, o pequeno santuário, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Hoje, Jesus Cristo é o nosso pequeno santuário e nós somos o santuário dele. Ele habita daquele, é a pedra principal de esquina, e nós somos a pedrinha. E agora, na Nova Jerusalém, não existe céu, não existe templo, não existe sol e nem lua. O próprio Cordeiro ilumina o céu. Então, o templo, como esse cabo falou lá do bombeiro, falou lá no Congresso, está pregando o evangelho direitinho. Os outros são falsos profetas da sinagoga de Satanás, que se dizem que são judeus cristãos e não são mentirosos. Ele vai lá e prega. Diz, religião não tem nada a ver com Deus. Deus não tem nada a ver com religião. Aí ele cita que a única vez que a Bíblia fala em religião é Tiago 27, a verdadeira e pura religião, para com Deus e o nosso Pai visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção desse mundo. Que bom, irmão, saber que tem um servo de Deus perseguido pelo Cabral, mas que foi lá dentro daquele inferno, naquele cenário, e abriu a palavra de Deus e falou, porque a alma desses homens nunca mais terão perdão se elas não se arrependerem, porque elas ouviram e conheceram a verdade. De um homem que provavelmente nunca mais será cabo, não vai passar de cabo dos bombeiros, porque ele é um homem honesto, um homem íntegro, trabalhador, servo do Senhor Jesus Cristo. Ele precisa ser bandido, mau caráter, assassino, mentiroso, adorador de luz para receber promoção nestes serviços, irmãos. Que vergonha, que vergonha. Vou contar do meu caso aqui, irmão. Chamaram o corpo de bombeiro para me levar para o corpo de bombeiro. Quem deu o diagnóstico foi a minha ex-sogra, que nunca aprendeu a dirigir, de tão burra que é a mulher. Mas pode dar um diagnóstico de doido, vai lá o bombeiro para me levar para a polícia. Isso é maçonaria, irmão. Poder paralelo de gente que não tem conhecimento de Deus, não tem um mínimo de dignidade. E isso vai vir tudo à tona. Começou conosco, quando falei com Cláudio Guerra, ex-maçom grau 18, aceitou a Jesus, foi recuperado, contou toda a sujeira da direita, a maçonaria inglesa, que mata as pessoas sem menor respeito, ia matar 3.000 pessoas aqui, soltando 3 bombas no Rio Centro, mas Deus fez aquela bomba estourar no colo daquele sargento Rosário. E o capitão, sem vergonha daquele Puma, não sabe quem colocou a bomba no colo do coronel Rosário. Foi o pessoal da esquerda, foram os comunistas. Que vergonha, irmão, que vergonha. Aí vem Cláudio Guerra, Jesus transforma a vida dele, coloca toda essa podridão. Roberto Marinho, que estava fazendo uma entrevista lá na TV Globo, olha, nós precisamos prender esse cabo que está aí. Esse Roberto Marinho que mandou soltar a bomba na casa dele. E no dia seguinte eu estou com a foto, que não deu tempo de botar no livro, eu tenho aqui, vou mostrar para você, com a roupa xadrez, todo escroto, e o mordomo dele todo enfaixado, dizendo, olha, a bomba que soltaram lá, que eu não sei quem soltou essa bomba na minha casa, eu caí da cama e o meu mordomo todo enfaixado. Ou seja, não tinha nada. Só passaram iodo, mercúrio ali e enfaixaram o cara. Tá até a foto aqui, não deu tempo. Eles não deixaram, senão não ia sair o livro. Eu tenho a foto aqui. Mentira, irmão. Cláudio Guerra falou que não tinha ninguém dentro da casa. E o próprio Roberto Marinho que mandou soltar essa bomba. Isso é um nível de gente mentirosa. Está lá em Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9. Esses que se dizem judeus e não são, eles pertencem à sinagoga de Satanás e são mentirosos. Aqui é a palavra de Deus, está escrito. Não é Pedrosa que está falando, não. E o povo brinca com a palavra de Deus, irmão. Que vergonha, irmão. São esses homens que são idolatrados aí. Aí está lá no protocolo de Sábado de Sião. Nós somos o poder judaico-maçônico invencível. Nós controlamos a mídia. Os cristãos são os cordeirinhos, nós somos os lobos. Nós criamos falsas teorias, como a de Darwin, que o homem veio do macaco. Isso tudo é conversa fiada, isso é mentira, não tem nada a ver, irmão. Então, tudo isso
Aí nós vamos ver que estamos caminhando para o tempo do fim. Estamos caminhando para o tempo do fim. Do fim. Não tem mais isso, nem direita, nem esquerda. Tudo isso não adianta fazer nada. Nunca voltou um centavo para sua conta. E nem para nós. E não vai voltar, irmão. Infelizmente. Infelizmente, não vai voltar. Mas Jesus vai mudar tudo isso agora em breve. Ele diz que nós teremos um novo céu e uma nova terra, não é? Nós teremos um novo céu e uma nova terra, e ele vai cuidar de tudo isso pessoalmente, em breve. Não é? Então, fiz uma introdução também um pouquinho mais prolongada, mas vou fazer um estudo específico disso. Já tem pronto aí o estudo sobre isso, tá? Tem tudo prontinho aí. As fotos, mostrando lá os hospitais onde eu trabalhei e a covardia que fizeram comigo, irmão. Está aí agora. Uma está aí desempregada, está numa situação muito triste, e está aí agora o outro, como nós falamos, o Cabral preso, não é? Aí depois vai ter que se acertar, devolver tudo que ele roubou lá para a maçonaria e fica tudo certinho. Ele não tem mais, volta a se candidatar de novo, igual o Fernando Collor. Esse é o povo que nós estamos mostrando aqui, né, para a gente saber que isso tudo está aqui na palavra, está escrito. Tudo isso vai ser julgado. Eles vão se autodestruir agora, irmão. Até 2030, faltam 13 anos. Vai aparecer o chefe deles lá. Aparecer. Uma vergonha, irmão. Uma vergonha. Que pena. Eu fico com a tristeza de ver essas pessoas. As pessoas rindo, debochando de tudo isso. Tudo isso. Porque recusaram a verdade, recusaram a justiça. Uma coisa muito triste que nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias agora. Muito triste. Vamos ver aqui. Está escrito, Hebreus 13, de 8 a 9. Está escrito. Aí, ó, não foi Pedrosa que escreveu, não, tá? Foi Deus que revelou, provavelmente, com a maior certeza possível, que foi apóstolo Paulo que escreveu isso. É a cara dele. E ele era cidadão romano e era cidadão judeu, abandonou tudo isso. Ele disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem. Como ontem? Jesus Cristo é o mesmo hoje. Ele falando isso, ele já tinha morrido e subido ao céu. O apóstolo Paulo falando. E ele é e será eternamente. Lembra no pacto lá em Êxodo que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó? Falou, meu pacto é eterno. Meu pacto é eterno. É perpétuo com o meu povo. Então, Jesus faz parte desse pacto perpétuo. Então, aí nós começamos a entender que Jesus Cristo é o mesmo ontem, através do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando ele fez o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não falou no singular. Faço o homem a minha imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus estava junto com ele. E eles fizeram o céu e a terra, e Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, Jesus é o mesmo de ontem, que estava lá com o Pai. Em Apocalipse, acho 12, ele fala que ele veio. Eu tenho que até pegar aqui para mostrar para os irmãos. Apocalipse 12, como o próprio Jesus fala aqui, como ele desceu, quer ver? Nossa, tão arriscado aqui, não sei se eu vou encontrar. Fugiu do deserto. E como que eles venceram, lá em Apocalipse 3, a mulher e o dragão. Como é que a igreja venceu o dragão? Está aqui, ó. Apocalipse 12, 11.
E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitai, ais do que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele desceu na terra, que é Israel, e no mar, do falso profeta, que é das religiões. Igual está lá em Apocalipse 13, aqui nós estamos falando Apocalipse 12, aí ele vai continuar. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós. O diabo tem duas bestas aqui, uma que vai emergir na terra, Israel, e a outra que vai emergir no mar, que é as multidões, o falso profeta. Falando de dois. E eles foram vencidos pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro. Está vendo aqui, ó? E o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, nós estamos mostrando isso. Aí ele ainda faz uma advertência aqui. Tá? Nós já repetimos isso várias vezes. Ezequiel 11, 16, Deus disse, olha, vocês pecaram, fizeram as maiores abominações dentro do meu templo, então eu, por castigo, espalhei vocês por toda a parte do mundo. Mas eu sou misericordioso, com um terço dos remanescentes vão arrepender dos seus pecados, eu vou preservar um terço desse remanescente, que eu poderia mandar matar tudo, mas eu vou reservar um terço desse remanescente. Onde quer que fores, eu serei o seu pequeno santuário. Que é o nosso santuário lá no Antigo Testamento? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu serei o seu pequeno santuário. Quem é o nosso templo hoje? Jesus Cristo. E na Nova Jerusalém, no novo céu, quem será o nosso templo? O Cordeiro, é o próprio Deus. Estarão conosco. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó está conosco, estará lá no céu. Então, aqui está dizendo, Hebreus, o apóstolo Paulo está falando, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, esse é o nosso templo. E quanto que você paga para ter esse templo? Nada. Deus nunca recusa um coração quebrantado. Agora, Satanás vende o falso evangelho em nome dele e cobra muito caro para as pessoas irem para o inferno. Está vendo como que é gostoso, é simples o evangelho, a palavra de Deus? E onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Ele ainda faz uma advertência aqui no versículo 9, que eu fiz questão de colocar. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Esses alimentos que não servem de nada, que estão alimentando. Mas nós vamos fortificar o nosso coração o quê? Com a graça. A graça. A graça é o quê? É paga? Não, é graça. É graça. Graça é um dom, é uma dádiva de Deus imerecível, que nós não merecemos. Isso que é graça. É uma dádiva de Deus imerecível para nós, mas Ele nos deu. Isso chama-se o maior amor do mundo, o amor ágape. O amor filéu é aquele que nós sentimos um pelos outros. O amor ágape é aquele que Deus tem. E o amor erótico é aquele que o marido sente pela esposa e vice-versa. Então, amor ágape, o único que tem esse amor é Deus. Por isso ele pode nos dar essa graça. Por isso, quando nós definimos Deus, Deus é amor. Deus não é religião, Deus não é dinheiro, não é? Deus não é
não é templo de barro e tijolo. Então, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Não muda. E ele nos alerta: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça. E não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. O alimento das religiões, das sociedades secretas. A letra está aqui pequena, irmão, mas é só para a gente ler. Você já conhece, eu já falei, aquele momento que Jesus chega lá no templo, mete o chicote naquele povo todo, mete o chicote e diz aqui: a minha casa será casa de oração, eu sou o templo. Então vamos ver isso aqui agora, vamos ler. Está escrito. O Pedrosa falou: meu irmão, tudo que eu fiz sempre para Satanás saber quem fala isso é a palavra de Deus. Não adianta se levantar contra mim, porque é galardão para mim, que eu estou apanhando por aquilo que Deus falou. Isso para mim é ótimo, é galardão. Então está aqui, está escrito. Ó. Como eu li agora, Neemias 5. Agora está lá. Benjamin Netanyahu, tomar Israel de nós, como se fosse novidade, está tudo escrito. Lá os profetas escreveram tudo o que ia acontecer. Isaías era judeu, Jeremias era judeus, Neemias, judeus, Jonas, judeus, todos os profetas escreveram para os judeus, agora estão aqui tomando sorvete na terra. Ué, tomaram Jerusalém, não é nossa? Vão ler a Bíblia lá, vão ver a Bíblia, ó, Jerusalém dos judeus. Perdeu, meu irmão. Essa Jerusalém é de Lúcifer. O templo que vai ser construído lá é para se manifestar Lúcifer. O maior sonho da maçonaria era de construir esse templo para botar Jesus Cristo lá. Se os construtores rejeitaram Jesus Cristo, a pedra angular principal de esquina, a posição dele é para Lúcifer. Acabou. Vai existir um novo céu, nova terra, depois da grande batalha do Armagedon, do Medido. Aquela que nós não temos que nos preocupar com ela. Nós não vamos lutar. Ele disse: ele próprio vai pisar o lagar. Tem tudo aí para acontecer. Lê lá em 2 Crônicas 20. Deus disse: olha, não fiqueis preocupados, Josafá. Fiquem tranquilos. Essa batalha é minha. Vou colocar os seus inimigos para se matarem entre si. O que vai acontecer agora? Joel disse que essa batalha do Armagedon vai ser igual a batalha lá do Josafá. Nós não teremos que lutar, não temos que ter AR-15, revólver 38, arma, tá? Não tem nada. O Senhor vai guerrear por nós. Vai ser batalha espiritual, irmão. Vai ser um troço extraordinário. Antes da batalha, só a gente vê as nuvens se abrindo, Jesus buscando a igreja. Só isso já é fantástico, fantástico. Então vamos ler aqui que Jesus falando que ele é o templo. João 2, 14 e 22. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Imagina a cena, hein? E tendo feito um azorague, irmão, de cordéis, um chicote, Jesus fez. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo. Também os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Tem horas que a gente precisa ter uma atitude. O negócio está bagunçado? Não. Jesus foi ao extremo. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Continua a mesma coisa. A mesma coisa. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. Viu? Lembraram do que está aqui, ó. Está escrito. Ó. A gente sempre coloca aqui, né? Ó. Deixa eu ver se dá para botar negrita. Está escrito. Vou botar aqui de
verde. O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram, que sinal nos mostra para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhe, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Jesus estava falando para quem? Para os judeus. Quem ia derrubar Jesus? Eram os romanos? Não. Há muito tempo, irmão, há 30 anos, as pessoas diziam, quem matou Jesus foram os romanos. A palavra de Deus é clara, quem matou Jesus foram os judeus. Eles, como a sociedade secreta, fazem hoje. Eles querem atingir a Dilma, aí eles vão manipulando as pessoas do lado, põem os otários lá na rua. Eu nunca fui nem irei. Esses negócios de rua, não, irmão. Isso é massa de manobra, é gado deles. Eles ficam felizes da vida. Olha lá o gado que nós colocamos na rua. Dobre o seu joelho em casa. Fala com Deus. Tá? Então Jesus respondeu-lhes e disse, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Derribai, está falando com ele, olha, vocês vão, derruba esse templo aqui. Em 3 dias ele se levantará. Ele estava falando dele. Tá? Aí eles entenderam que era o templo de Jerusalém. E disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo e tu levantarás em 3 dias? A cabeça cauterizada, a mente cauterizada pelo príncipe deste mundo, não conseguia entender que Jesus estava falando, vocês vão me derrubar e eu vou levantar o 3º dia. Ué, mas é esse templo aqui que foi construído em 46 anos? Mas ele falava do templo do seu corpo. 1 João 2, 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quem é o templo? Hoje, Jesus. Quem é o templo ontem? Jesus. Quem será o templo amanhã? Jesus, eternamente. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Lembraram para sempre que Jesus é o nosso templo. Por isso que eu falei, irmão, com cada coisa a gente para pensar. O apóstolo Paulo era construtor de tendas, irmão. Nunca construiu um templo. Interessante, né? Eles não tinham essa necessidade de templo. Você vê, o templo é Jesus, o templo é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E na eternidade o templo é o próprio Cordeiro. Você tem que vir aqui no templo, você tem que pagar o ingresso aqui no templo, tem que pagar a cadeira aqui no templo, a luz aqui do templo, mas não sei o quê, você tem que dar o dinheiro do levita, e o levita vende seu CD, vende o DVD, compra, e você... Que coisa! Se Jesus chegasse hoje, iria fazer a mesma, construir um outro Azorrague, e eu vou só mostrar uma foto aqui adiante para vocês lembrarem. Aqui, ó. Olha lá. Entre as 2 colunas, botaram até aqui, né? Boaz e Jaquim, aqui, ó. Aquelas que o Silas sempre ficava em frente a elas, né? Aqui, ó. Nesse momento que Jesus disse, eu sou o templo. E as pessoas não tomam vergonha na cara. Eu sou o templo. Eu fui o templo. Eu serei o templo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tá bem? Decorando aqui, ó, João 2, 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Ou João 2, 20, né? Também fala, disseram-lhe, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo e o levantarás em 3 dias. Eles estavam falando do templo de alvenaria. Ele diz, não. Ele falava do templo do seu corpo. Não tem dúvida nenhuma aqui, tá? Então, vamos ver aqui João 5,43. Examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam.
cuidar de ver nas escrituras. Ah, mas vamos ler o livro do Silas, o livro do fulano, o livro do Papa, o livro lá não sei de quem, das quantas, mas o livro lá, olha, fala aqui da prosperidade. Ó, você precisa arrecadar o dinheiro, se não der o dízimo, você vai para o inferno, a gente precisa construir um templo aqui. Para quem? Isso é idolatria. Se Jesus é o templo, se está construindo outro templo, isso é idolatria, isso é pecado. Deus se arrependeu lá do projeto do templo, feito lá com Salomão. Olha a tragédia que Salomão fez, não é? Viu? E não vos quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens. Olha aqui. Eu não recebo glória dos homens. Ah, Jesus, mas nós estamos comprando um aviãozinho para você. Nós estamos construindo uma mansão lá em Miami para o ministério de Jesus. Nós estamos comprando um aviãozinho aqui para você, Jesus. E mais um templo aqui enorme, Jesus. É para você. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. É isso que faz a nossa diferença. O ladrão lá na cruz, todo o pecado, todo o erro que ele tinha ali à direita. Deus nunca recusa um coração quebrantado, mas ele resiste aos soberbos. Por isso que ele diz que é 1/3 dos judeus. Ele ia tirar aquele coração de pedra, ia dar a eles um coração de carne. É agora. Agora, depois da grande tribulação, quando se manifestar aquela bicha, o iníquo, o filho da perdição, no templo lá em Jerusalém. Eles vão ter um coração de carne. Eles vão reconhecer que Jesus é o Messias a quem eles transpassaram. Está lá dito pelo profeta judeu deles, Zacarias 12:10. Tudo direitinho. E eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro, aí eu pergunto, se Jesus viesse em nome de Lúcifer, eles vão aceitar, né? Vier em seu próprio nome, esses aceitareis. O que está aí? Conclusão óbvia. Os verdadeiros adoradores, o Pai está procurando. Não é? São aqueles que adoram em espírito e verdade. Então, vamos ver, João 4:23. Nós estamos lendo lá em João 2:20, né? Um pouquinho adiante, 2 capítulos depois. Mas a hora vem, e esta hora é agora. E é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai o procura a tais que assim o adorem. O Pai está procurando aqueles que adoram nos templos onde Deus não habita? Não. O Pai está procurando que os verdadeiros adoradores são aqueles que o adorem em espírito e em verdade, em vida, aqueles que têm amor dentro de si. Vamos só voltar um pouquinho aqui. Ó. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. E aqui ele diz que ele está procurando o Pai. Ele está procurando, que são poucos. Se fosse muitos, ele não precisa estar procurando, ele está procurando, que são poucos. Mas a hora vem, e essa hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ai, que ficou pequeno esse slide, precisava... Mas isso aqui é muito conhecido, só coloquei para concluir o estudo de hoje. A vinda de Cristo será precedida pela manifestação do anticristo. Tá? Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, como
como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. O que você acha que está aí? Todas essas religiões são de Deus? Qual a religião que está aqui na Bíblia? Diz, olha, sejais da religião batista, da religião do Macedo, da religião do Papa, religião do Constantino, sejais... Onde que está isso aqui? Vê o que nós falamos ali para a gente ver o que está nas escrituras aqui? E as pessoas ficam brincando, se afastando de Deus, apostasia total. A palavra de Deus diz Pedro, o apóstolo Pedro falando, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Está no livro de Atos, dos apóstolos. Mais importa é obedecer a Deus do que os homens. Os homens criam, falam um montão de coisa. Por isso eu sempre tive esse critério de tudo que fazer. Vocês olhem todo o meu estudo. Está escrito. Está escrito. O Pedrosa falou que antes de Jesus vir, vai ter que ter um afastamento de Deus, vai ter um montão de igreja prostituta, um negócio desse. Pedrosa falou, não, está escrito. Está escrito. Ninguém falava da igreja prostituta, ninguém falava de Apocalipse, ninguém falava do governo mundial do anticristo, que a gente sabe que é o anticristo que vai reinar lá, esse governo mundial não é de Deus. E no Nova Jerusalém não vai existir Nova Babilônia. Essa Babilônia toda aí, dessas religiões, não vai ter. Não vai ter Nova Babilônia. Isso vai acabar aqui. Vai ter um novo céu e uma nova terra. Uma nova Jerusalém e um novo céu. Imagina se fosse fazer, mas vai ter outra Babilônia lá. Ih, acabou. O céu seria um inferno. Está aí. Por que Satanás cria e controla todas as religiões? E por que aqui na Bíblia não tem indicação de nenhuma religião? Por que a igreja de Cristo sempre reuniu nas casas, nos lares, não construiu o templo e vem sendo perseguida assim até hoje? Eu tenho um vídeo que eu coloco aqui, coloquei algumas vezes, quero colocar de novo. Lá na Coreia do Norte, eles perseguem os cristãos que estão nas casas. Os que estão nos templos dando dízimo lá, por quem fazer navio de guerra, avião de guerra, estão felizes da vida. Aquilo é deles, e Satanás sabe, deixa esse povo aí, esse é meu. Agora, aqueles que estão nos lares é que eles estão perseguindo e matando e botando de trabalho escravo até a morte, homens, mulheres e crianças. Lá na Coreia do Norte, da maçonaria francesa. Adora Lúcifer, toda a maçonaria adora Lúcifer. Está tudo escrito aqui no livro, então vamos ver. E ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que vai se manifestar lá nesse tempo? Deus do Macedo, Deus não sei o quê, do Miguel Ângelo, vão todo mundo lá para Israel ver. Eu digo sempre, Jesus chegou lá no Monte das Oliveiras e disse, Jerusalém, Jerusalém, eu sempre quis te ajuntar como a galinha junta os pintinhos, mas tu não quiseste. Quiseste Lúcifer, né? Tá bom. Ó Jerusalém, que persegue e mata os profetas de Deus. Que coisa, hein, irmão? Jerusalém que persegue e mata os profetas de Deus. O qual se opõe esse homem do pecado, filho da perdição, ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus. Ele não é Deus, ele não é Deus. Ele vai se assentar nesse templo reconstruído lá em Jerusalém, que é o maior sonho da maçonaria, segundo Albert Mackay, no seu dicionário maçônico. E o Deus deles é Lúcifer, então eles vão construir o templo lá para quem? Para Lúcifer, né? Como ele vai se apresentar como Deus, ele devia se apresentar numa boate, numa boca de fumo, lá no meio de uma guerra. Não, mas ele quer se manifestar num templo, querendo parecer Deus. Ele não é Deus e nunca será, né? Querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizias, ainda que estava convosco, e agora vós sabeis quem o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Está querendo se manifestar, mas existe alguém aqui que está impedindo dele se manifestar. Quem é que o detém? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em que tempo? Do Macedo,
Da Igreja Católica, da Presbiteriana, da Metodista, está em que tempo? Está dentro de nós. O Espírito Santo, o próprio Jesus, o próprio Deus está dentro de nós. Ele só vai se manifestar quando a igreja for arrebatada. E vem com essa conversa fiada de Satanás, que a igreja de Cristo vai passar na grande tribulação. Está lá em Apocalipse 2, 22. Se essa igreja prostituta não se arrepender dos seus pecados, virá sobre ela grande tribulação. Porque se Deus prometeu em Apocalipse 17, 17, foi dado à besta que reine para que cumpra o seu intento, e eles têm a mesma ideia, até que se cumpra as palavras de Deus. Como é que Deus prometeu que ele vai reinar e com a igreja aqui? Então ele nunca vai reinar. Então Deus precisa fazer a parte dele, tirar a igreja. Então está aqui claramente, ele vai ter uma apostasia, um afastamento de Deus. Entra em qualquer religião aí, prega Ezequiel 8. Graças a Deus, perseguido, dito como um louco, humilhado. Eu sou o único homem que pregou Ezequiel 8 na televisão. Para a honra e glória do meu Senhor e para a minha felicidade. Único. Por quê? Aqui desmascara tudo, mostra que a coisa mais leviana é uma abominação, não está em Brasília, não está na China, nem na Índia, está dentro da casa do Senhor. 25 anciãos, no Ezequiel 8, que é descrito em Ezequiel, logo no capítulo 11, descreve, olha, são os homens mais pervertidos, são os homens maus, cruéis, são esses homens que estão lá dentro do meu templo, os príncipes. Quer dizer, o que está aqui nesse mundo? O príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas, ele está lá dentro dos templos. Os príncipes. Estão lá, 25 homens de costas para o altar, olhando para o Oriente para adorar o céu, o sol. Tá? Então, a apostasia se manifesta o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nunca foi e nunca será Lúcifer, Deus. Não vos lembreis dessas coisas quando vos dizia, quando estava convosco, lá no passado já, e agora vós sabeis que o detém para que a seu próprio tempo seja manifesto. Ele vai se manifestar, mas ele está detido. Quem o detém? A presença do Espírito Santo, que está onde? Nas estrelas? Nos templos onde Deus habita? Não. Está dentro de nós, que somos o templo de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Esse dom não vem das obras, para que o homem não se vanglorie. É dom de Deus. Foi Deus que te escolheu para ser templo do Espírito Santo. Eu sou um cara legal, sou muito bonitinho, eu dou o dízimo, construí tantos templos, fundei tantas religiões, então Deus habita em mim. É dom de Deus, é graça de Deus, como acabamos de ler agora. Você tem que procurar crescer na graça de Deus. E uma das virtudes da graça de Deus é te transformar em templo do Espírito Santo de Deus. E não vem das obras para que o homem não se vanglorie. É dom de Deus, é graça. Não tem como você pagar. Isso que é bonito na palavra, né? E agora você já sabe quem o detém, né? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Quem é que está aqui com a igreja? É o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de amanhã. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã, será eternamente. Não mostramos isso? Nós temos o templo lá no passado, aqui no presente e no futuro. Nosso templo já está seguro. E aqui nós temos o privilégio de sermos o templo. Jesus, não fica aqui dentro de mim, não. Vou construir uma igrejinha ali no fundo do quintal para você ficar. Não é isso que Jesus quer, irmão. Ele não te troca nem pelo Vaticano inteiro. Ele não te troca pelo Rio de Janeiro inteiro. Ele não te troca pelo Brasil inteiro. Ele não te troca pelo mundo inteiro. Porque você vale mais que o mundo inteiro. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. E agora aqui, não é?
Então será revelado iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Irmão, isso não vai ser tiro de R15, nada. Jesus vai fazer assim, ó. Acabou. Batalha espiritual, só isso, irmão. Só isso. Não, mas que estão construindo bomba atômica, os bunkers, estão fazendo túnel, como fizeram o túnel aqui do metrô, aqui do Rio. Isso tudo eles pensam que depois eles vão se esconder. Lá na Coreia do Norte, os metrôs, eles andam lá não sei quantos metros abaixo do solo, mas bem profundo, porque se vier uma guerra, eles acham que lá dentro eles vão se esconder. E Deus disse, acho que em Amós, que mesmo que eles se escondam, que eles venham se esconder nos lugares mais distantes, que eles venham se esconder nos lugares mais distantes, que o Senhor vai estar com eles. Olha aqui, ó, Amós 9. Só falando, já estou adiantando aqueles bunkers que nós estamos falando, como Hitler fez, eles estão construindo metrôs no mundo inteiro, embaixo dos aeroportos, para depois se esconderem. Deus disse que ninguém vai escapar da justiça dele, não. Se Satanás Todo-Poderoso vai ser destruído assim, ó, como é que vão ficar os bunkers? Inteirinho, tudo completinho. Escuta só. Visão da destruição do altar. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse, fere o capitel, estremeça os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Não falou de alguns, não. Todos eles. E eu matarei a espada até o último deles. E nenhum deles conseguirá fugir. Nenhum deles escapará. Ninguém vai escapar. Nós vamos voltar a continuar aquele estudo, o juízo catastrófico de Deus, o juízo catastrófico divino. Vai estar aí. Agora, preste atenção no versículo 2 aqui, de Amós 9. Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. Você nem que você vai se esconder de Deus lá no inferno, Deus vai tirar de lá. E se subirem ao céu, dali eu os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-eis, e dali os trareis. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, e ali darei ordem à serpente, e ela os picará. Viu? Viu? Então ninguém vai se escapar da presença de Deus. Tá? Ninguém vai escapar. Ele vai mandar a serpente, que está dentro deles, né? E lhe darei ordem à serpente e ela o picará. O mal desse povo está dentro deles, eles vão se esconder lá embaixo, por quê? Se a serpente está dentro deles. Você vê como tudo terrível, né? Então, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, não tem nenhuma dúvida que esse governo mundial, que vai se manifestar lá em Jerusalém, naquele tempo que ninguém falava, só nós aqui que falávamos. Ah, ele vai se manifestar onde? Na China, na Índia, na Rússia, na Europa? Não, na palavra de Deus diz que ele vai se manifestar lá em Jerusalém, não é numa boate, não. E Jesus vai se manifestar em qual tempo? Não, ele vai se manifestar no Monte das Oliveiras, porque ele próprio é o templo. Olha aí, irmão, tudo lindo, bonito, está completo, está tudo aqui na palavra. E por que você quer complicar as coisas? Ah, mas eu tenho que construir um templo para Jesus, tadinho, se manifestar. Não precisa, ele é o templo. Ele é o Senhor do sábado, do domingo, da segunda-feira, da quarta. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio e mentira. Olha como nós estamos contando as mentiras que acontecem aí no mundo político, do Roberto Marinho dizendo que não sabia, coitado, tinha soltado a bomba lá na casa dele, que ele quase morreu, ele tinha combinado com o Cláudio Guerra, nem ele estava lá, não tinha ninguém. Cláudio Guerra acionou a bomba com controle remoto. Aí no dia seguinte aparece o mordomo dele todo enfaixado e ele lá dizendo que quase morreu com a bomba.
Meu Deus do céu, que mentira para o Brasil, para o mundo inteiro, irmão. Os caras não têm o mínimo de respeito com as pessoas. Irmão. Imagina você falar uma mentira dessa. Deus não deixa nada encoberto. E esse mentiroso, ele também com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Ah, vocês querem a mentira? Vocês querem adorar lá no templo, onde Deus não... Adore, vai lá. Tudo bem, está feliz? Não. Ah, você quer, eu não creio em religião, você quer religião? Então creia lá. Tudo bem, você quer religião? Vai. Depois, quando chegar diante do Senhor, ele vai dizer, olha, vão aqui vocês para o inferno. Mas, Jesus, onde fica o pessoal da religião católica? Aqui para a esquerda, onde estão os bodes que criaram isso aqui, lá para o inferno. E onde ficam os batistas? Tudo aqui para a esquerda. O bode, religião, não creio em religião nenhuma. Eu quero é a minha igreja, que eu já disse para eles, que estiverem à minha direita, vinde benditos de meu Pai, possuí um reino que estávamos preparado desde a fundação da terra. Esse é o nosso reino, que vai ser estabelecido aqui na terra agora, depois da grande batalha do Armagedon. E vi descer do céu a nova Jerusalém, a Jerusalém que descia do céu. Tá? Acho que é Apocalipse 20, 21 ou 22. Tá? E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam no engano, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Está vendo? Não quiseram a verdade, está aqui, nós estamos pregando a verdade na palavra. Você quer a mentira do sistema religioso? Então vai lá. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito Santo, da fé, da verdade. Olha, presta atenção, Amélia, presta atenção, Anderson, presta atenção, Áurea, presta atenção, Helena, presta atenção, a Meg, presta atenção, a Priscila, presta atenção, a Solange, presta atenção, a Tatiana e o nosso irmão aqui, esqueci o nome dele, da verdade. Presta atenção, vocês todos, isso Deus está falando para vocês aqui, tá? De tudo isso que está falando do anticristo, de tudo isso, como ele vai vir no tempo. Agora, isso aqui é para nós. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós. Tá vendo? Ó, por vós. Graças a Deus, vou botar aqui, ó. Por vós. Devemos dar sempre graças a Deus por vós. Irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, da fé e da verdade. Se Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre, ele sabe os que serão salvos. Ele veio para todos. Mas por isso que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito de verdade. Ele sabe quem são os verdadeiros adoradores. Você acha que alguém vai enganar a Deus? Ah, Deus, eu estou te enganando. Eu estou te enganando, Deus, tu é bobinho. Eu estou lá no templo onde Deus não habita. Estou enchendo lá de dinheiro aquele pessoal que vai construir templo para Lúcifer. E eu vou te enganar. Não, irmão, não tem essa lorota, não. Deus sabe, desde o passado, do presente e do futuro, quem é que são os elegidos. Isso causa uma série de discussões dos eleitos aqui, ó, elegidos. Desde o princípio da salvação, desde quando Satanás veio na terra e fez aquela confusão toda lá no céu, Deus já tinha preparado o plano de salvação. Ele sabia que ele não ia perder a humanidade toda para Satanás. Para que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor e Salvador. Ele chamou o quê? Pela religião? Não. Pelo dízimo? Pelo dinheiro? Pela política? Não. Para que pelo nosso evangelho vos chamou. Através desse evangelho, então você vai alcançar a glória de Deus, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E o último slide aqui. Não, esse é o penúltimo. Nós já falamos esse, ó.
O rei, como é que vai se manifestar lá? Ninguém conhecia isso, o bode, irmão. O bode, o Deus da maçonaria, ninguém conhecia. É Lúcifer, Satanás. Aí eu fui lendo, o irmão me deu um livro lá, por isso que Deus vai botar. À esquerda vai botar os bodes, vai dizer, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estive nu, não me vestiste. Estive enfermo, não foste me ver. Aqui. Esse povo que rouba do pobre para os ricos. Aqui. Está vendo? Andrógeno, você viu a inauguração dessa estátua lá nos Estados Unidos? Viu um casal homossexual, 2 homens, e um beijou na boca do outro e tirou um manto branco. Eu mostrei isso aqui várias vezes. Vocês viram lá? Aí, ó, esse bode aqui. Andrógeno. Então, está aqui escrito Daniel 11, 36 a 39. E o mesmo que está falando aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, apóstolo Paulo, né? Isso aqui 600 anos antes de Jesus. Este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero. Olha aqui a prosperidade do sistema religioso. E ele será próspero aqui, ó. Tá vendo? Só botar aqui para o povo lembrar. Será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Aquilo que está determinado será feito. Não tem chororô, a sentença já foi dada, já foi julgada, o Espírito Santo está dentro de nós, nos convencendo de 3 coisas. Do pecado, quando nós pecamos, ele nos alerta, a luzinha lá pisca, ó, do pecado, da justiça de Deus e do juízo deste mundo. O príncipe deste mundo já foi julgado e condenado. Isso aqui é perdição total, 100% de perdição. Não existe chance nenhuma disso aqui dar certo. Isso aqui já é um processo errado, vencido. Tá? E não terá respeito ao Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? E nem terá respeito ao amor das mulheres, será um homossexual. E nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá, será o Deus sobre todos os deuses. Mas ele virá contra o Deus, ele será o Deus dos deuses, ele virá contra Deus. Tá? Mas em seu lugar honrará um Deus das forças, e um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho agirá contra poderosas fortalezas aos que o reconhecerem. Multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E agora Apocalipse 13, 11, né? E vi subir da terra, Israel, outra besta, a segunda, né? Lembra que ele só pregava que existia uma besta, um anticristo, a besta? Eu falei, não, gente, são 2 bestas, porque o sistema religioso querendo esconder lá o falso profeta, a primeira besta, que são eles. Eles só pregavam uma besta. É o anticristo. Não, são 2 bestas. Essa aqui é a segunda, tá? A primeira, tudo em Apocalipse 13 fala lá. Apocalipse 13, de 1 a 10, fala da primeira besta. Apocalipse 13, de 11 a 18, fala dessa segunda besta que vai botar o chip nas pessoas. E quem tiver inteligência, calcula. O seu número é 666. Eu mostrei a Estátua da Liberdade aqui no Barra Shopping, o endereço do shopping 666. Não é? E vi subir da terra de Israel outra besta, a segunda, e tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, mas é bode, né? Um cordeiro, parece um cordeiro, mas é bode, e falava como dragão, Satanás. Ele quer se parecer com Deus, quer se parecer com o cordeiro, mas não é. Então, esse aqui que é o último slide agora, olha aqui. Ó. Não, o penúltimo ainda, esse é o penúltimo. A Rainha dos Céus que eu falei aqui, ó. Tá a Estátua da Liberdade, qual é o endereço do shopping? Começa no 4.200, termina no 5.000, 800 opções de número, e botaram 4666.
Por isso está lá, Jeremias 7, 16, 18. Lê lá, que Deus fala, essa rainha dos céus aqui, ó. Ô, Jeremias, não chora, pois esse povo não levanta clamor. Esse povo quer ficar com a maçonaria, a rainha dos céus, Nossa Senhora, Santo Antônio, Deus Lu, Iemanjá. Deixa para lá, Jeremias. O povo quer o engano, deixa o engano. Por isso Deus mandou a operação do erro, para que creia no engano. Quer o engano? Pronto, está aqui. Marca da besta, 666 aqui, ó, maçonaria aqui. Não foi eu que mandei botar esse número lá, nem botar esse demônio lá, não. Olha aqui como ele se apresenta. A deusa da razão guiando os maçons franceses na Revolução. Olha que ela sempre se apresenta como uma prostituta, com os seios de fora. Estava aqui no nosso dinheiro, ninguém sabia quem é essa mulher. Ah, essa é a princesa Isabel. Fui lá a fundo, pesquisei lá, Apocalipse 17, essa igreja prostituta, está lá. Essa que se embriaga com o sangue dos santos. Tudo isso que você vê aí, irmão, foi trabalho nosso. Não foi ninguém que colocou isso, não. Nosso trabalho é 100% bíblico. Tudo isso que você viu aí foi trabalho do doutor Pedrosa. Deus mostrando. Último slide aqui. Ó. Olha aqui, saindo um sopro da boca do Senhor Jesus, do Cordeiro, como uma espada. Está vendo? Isso aqui está lá em Apocalipse 19, 11, 16. Então será revelado em Nico, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, segundo Tessalonicenses 2:8. Só ele contemplar o esplendor de Jesus, ele já vai cair. Já vai cair. Só em contemplar. Por isso ele não pode se manifestar aqui, que por dentro de nós tem uma coisa muito linda, o esplendor do Espírito Santo, de Jesus Cristo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, habita aqui dentro de nós. Satanás não pode contemplar isso que está dentro de nós, que ele cai. Por isso Deus tem que levantar a igreja para ele pegar as porcarias que ele tem aqui, preparar e levar para o inferno. Por isso, está aqui. Então, isso aqui é 2 Tessalonicenses. Então, vamos voltar aqui em Apocalipse 19, 11 a 16. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome chama o Verbo de Deus. Porque foi o Verbo que se tornou carne, né? O Verbo que se manifestou em carne. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, com ela ferir as nações. O mundo hoje está dividido o quê? 10 nações. Os 10 dedos de barro e ferro. Exatamente profetizado pelo profeta Daniel. Que os sábios de Nabucodonosor não souberam dizer. Deus pegou um escravo lá deles, um judeuzinho, Daniel, foi lá e descreveu tudo. O sonho da estátua de Nabucodonosor, que está em vigor até hoje, dos 10 dedos de barro e ferro que nós estamos vivendo hoje. Então, Deus vai, com esse assopro, ó, sai da sua boca uma espada afiada, com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus poderoso. Eu acabei de falar. Ele mesmo vai pisar o lagar. Igual está lá em 2 Crônicas 20, que ele falou para Josafá, nessa batalha de Edom, vós não tereis que batalhar. Ele próprio vai pisar o lagar. Está vendo aqui? Ó? Repetindo. Saía da sua boca uma espada afiada, com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aquilo que eu falei, que nós estamos falando, eu interrompi a série para falar sobre esse templo de Deus. Eu, quando descobri isso, falei, poxa, isso é fantástico, eu tenho que dizer isso rápido. Então, o juízo divino catastrófico.
vai ser catastrófico. Aí não vai ser o dia do juízo, o dia da vingança, o dia do Senhor, naquele dia, naquela hora. Só a formosura de Deus, Satanás, como contemplado, já cai. Já cai. Vai fazer assim, ó. Acabou. Tá bem? Já adiantamos um pouquinho, 00:26, mas tem muita coisa ainda para a gente falar, que nós estávamos falando aqui, eu não sei se os irmãos lembram aqui, ó, de Ezequiel, quando nós começamos aqui, da ONU, falando desse governo mundial todo, Ezequiel 8, né, na casa de Israel, aqueles 25 homens que estavam lá, que maquinam perversidade e dão mau conselho nessa cidade. Esse daqui, estão lá, justamente, a maçonaria. Adoradores do Deus Sol, 25 anciãos de costas para o altar, olhando para o Oriente para adorar o Sol. Ezequiel 11 mostra. Quem são esses 25 anciãos? Eu não sabia, irmão. Aí eu estudei tanto Ezequiel esses últimos dias, como tive anestesia, enfiei a cara aqui. Ó. Estes são os homens que maquinam perversidade dentro da casa do Senhor e dão maus conselhos nesta cidade. Você acha que Deus ia ficar lá? Deus saiu fora. Tá? E depois ele disse, ó, quem lutar contra essa coisa mais leviana que está no meu templo, eu vou marcar com o meu selo. Você vê alguém lutando contra isso aí? Você vai ver. É um grupo pequeno. Então, tudo isso nós mostramos ali, irmão, tá? Ó, Deus se afastou do santuário, parte 5. Aí nós hoje estamos na parte 9. Não sei se amanhã vai dar, tem muito assunto para fazer. Deus do Antigo Testamento também é o templo. Ele disse que ia guardar um remanescente, lembra? Ó? Todavia lhe serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Então ninguém está desamparado. E Ezequiel, não botei aqui, acho que é Ezequiel 34, que Deus disse, nesses últimos tempos não existiriam pastores, que eles seriam pastorear só ovelhas gordas, mas eu mesmo irei pastorear as minhas ovelhas. Então não fique desesperado. Você está sem religião, você está sem templo, sem denominação, está sem congregar. Deus está aqui dentro de nós. Ele é o Espírito Santo, ele vai te pastorear. E Satanás está furioso, eles estão sabendo que está acabando o tempo deles, irmão. Eu vi hoje, está aí no Facebook, colocaram os irmãos, uma cantora, uma artista aí que se diz judia, dizendo que por ela, se Jesus voltasse, hoje, num próximo segundo, ela mataria ele de novo. Quer dizer, o povo está brincando, né? Está vendo as coisas acontecendo lá em Israel, mas continua um coração de pedra. Só 1/3 deles que Deus vai dar um coração de carne. 2/3 desse povo já está tudo entregue a Satanás. Não adianta orar, levantar clamor, não tem jeito, isso é a palavra de Deus. Vou conservar um remanescente, são 144 mil. Pela graça, pelo amor, pela misericórdia e pela compaixão de Deus, não é com mérito deles, não. Porque Deus tinha prometido ao Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, que ele iria conservar um remanescente. E vai conservar. Tá? Então, tudo isso nós mostramos aqui, irmão. O Benjamin Netanyahu agora desespera, leiam a Bíblia. Israel é de Deus, meu irmão, está lá na Bíblia. Israel seria pisado pelos gentios. E os mesmos que têm a mesma ideia, que fizeram a Segunda Guerra Mundial, vão fazer a terceira. São os falsos judeus sionistas, sinagoga de Satanás, que mataram os judeus, estão lá em Jerusalém, hoje dominando Jerusalém. E eles não estão percebendo isso, porque Jesus disse, não perceberam, não perceberam. Será que não estão vendo que tudo isso vai se manifestar lá de Satanás? Os mesmos que fizeram a Segunda Guerra Mundial, que mataram eles, vão fazer a terceira. Eles têm a mesma ideia. E não percebem, não estão percebendo. E o povo do sistema religioso, vamos lá para a Cidade Santa. A Cidade Santa vai ser depois do Armagedon. Aí que é a nova Jerusalém, um novo céu, nova terra. Nós mostramos tudo isso aqui. Olha como está lá Jerusalém. Olha a carta dos Illuminati, a Arca da Aliança, protocolo Estado de Sião, tudo isso nós mostramos. Tudo isso lá em Jerusalém, a maçonaria pura. Olha aqui. Olha aqui, a estrela que chama de Davi, tem nada a ver com Davi, isso não. A arca que Deus proibiu de fazer, de visitar. Tá lá, todos os templos aí. O Talmud.
situação da sinagoga de Satanás. Então, nós, só recordando um pouquinho, que vocês viram, que o nosso Deus é o mesmo, de ontem, hoje, eternamente. Bonito isso aqui, irmão. Pessoal, vem fazer um carnezinho aqui para você ser um Gideão. Põe dinheiro na nossa conta que você vai ser um Gideão. Não, irmão. História de Gideão, eles não conhecem o povo da Renascer. Gideão, primeiro, para Deus dar a vitória a eles sobre o povo lá, sobre os inimigos de Judá, ele teve que destruir o altar do Deus Sol, o altar da maçonaria. E tinha 32 mil pessoas com ele. Ele falou, isso tudo não presta. Eu estou procurando os verdadeiros adoradores. Chega lá e diz, põe 22 mil, você manda para fora. Fica com 10 mil. Manda lá beber água no rio. Só a turma toda bebendo assim com a mão. E 300 beberam assim com a boca na água, que nem as feras do campo. Separa esses 300. E agora, uma cornetinha e uma lamparina assim na mão. Como é que nós vamos vencer? Eu quero, Gideão, que o povo de Deus saiba que quem venceu esse povo fui eu. Por isso que Deus opera com poucas pessoas, irmão. Você vê a nossa igreja aqui, Igreja de Cristo, como nós trabalhamos. E quem vai nos dar essa vitória? Não é o quem, não é a maçonaria francesa, inglesa. Ele vai fazer assim, ó. Acabou o circo, acabou a palhaçada. Agora é um novo céu, uma nova terra. Quem manda aqui sou eu. Acabou o 6º milênio. Agora nós vamos entrar no 7º milênio. E é um milênio. Agora nós vamos viver um reino eterno. Vai ser estabelecido aqui. Pronto. É tudo aí. Fácil, fácil de entender, né? Então nós explicamos, dá vontade de repetir tudo de novo, né? Que bom, né? Que bonita essa história de Deus. É o pessoal que no sistema religioso da igreja prostituta, ser um Gideão é botar dinheiro na conta deles. Aí esse é Gideão. Meu irmão, ser Gideão é quebrar os altares de Baal, a idolatria, a coisa mais leviana, a maçonaria dos que levam a monarquia, está dentro da casa do Senhor. Aí Deus se afastou do templo. Aí você fala, mas como nós vamos adorar? Deus se afastou do templo e diz, onde queres que fores, serei o seu pequeno santuário. Depois vem Jesus, na outra geração, no Novo Testamento, e diz, eu sou o templo. Aí depois, lá na Nova Jerusalém, no Novo Céu, lá não existe templo. O templo é o Cordeiro, lá não existe sol e nem lua. Pronto, então garantido. Garantido, na paz, na tranquilidade, nenhum desespero. Então é isso aí. O Evangelho, a vida, a palavra de Deus é simplicidade. Agora, olha a confusão que Satanás arruma com as igrejas dele aí. Não é? Olha o mundo como é que está. O sistema religioso do falso profeta, tudo participando de tudo isso, está vendo aí? E tudo envolvido com maçonaria, todos eles, irmão. Não tem ninguém de Jesus no meio dessa confusão aí, não. É tudo da besta, o falso profeta, e da besta o anticristo. Tudo isso aí. E não voltam um centavo para o povo, irmão. Isso que dá tristeza. Todo esse circo todo. E não volta um centavo para o povo. Então, por isso que Jesus disse, vocês que estiverem aqui à minha esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, eu tive sede, não me deres de comer. Eu tive sede, não me deres de beber. Sai de mim, não quero mais vocês aqui, não. É a palavra de Deus. Um grande abraço em todos. Fiquem a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estudos maravilhosos. Você vê tudo isso que nós fazemos aqui, não tem literatura nenhuma. Eu só sobre esse assunto poderia escrever um livro de umas 500 páginas. Não é? Deus se afastou do templo. Ele permitiu a destruição do templo. Por que ele não permitiu que o templo ficasse lá depois que Jesus fez? Jesus morreu no ano 33, no ano 70 ele consentiu que os romanos destruíssem o templo. E fica 2000 anos sem construir o templo. Como é que a gente iria adorar? Tem que ir igual o pessoal que vai lá na Meca. Não. Onde queres que fores, eu serei o seu pequeno santuário. Onde queres que fores, eu serei o seu pequeno santuário. São Paulo, Rio de Janeiro, no interior de Amazonas, de Manaus, no Chile, na Índia, no Paraguai, na Europa,
nos países árabes, onde queres que fores, eu serei o seu pequeno santuário. E Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 18. Tá bom? Então, obrigado pelas orações dos irmãos, pelo acompanhamento dos irmãos, e peço que os irmãos tenham mais misericórdia, paciência conosco, né? Que nós estamos numa luta, uma batalha muito grande. Sofremos humilhações, perseguições, injúria. Eu entendo que isso é normal, irmão. Se não acontecesse isso, eu diria, Senhor, não estamos incomodando Satanás, os servos dele, as prostitutas, os ladrões, os assassinos deles. Mas faz parte. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vê o ódio que eles têm da gente. Eu vou mostrar, tem as fotos, já tem esse PowerPoint preparado, estava esperando o momento. Eu sabia que Deus ia nos dar essa vitória. Esperando. O Cabral e a Dilma junto lá, fazendo uma festa lá, e eu fui humilhado e mandado para Souza Guiar. Tem uns 3 anos. Eu vou mostrar, o PowerPoint já está pronto, tem as fotos, tudinho lá do hospital, tudo. Para os irmãos verem. Essas pessoas pensam que eles são grandes diante de Deus. A palavra de Deus é muito clara. Se você tocar num desses meus pequeninos, não é aquele negócio, é meu ungido, ungido do Senhor, é lá o anjo da igreja, não sei o anjo da igreja, é o Senhor Jesus, irmão. Se você tocar num dos meus escolhidos, melhor lhe for amarrar uma pedra no pescoço e atirar ao mar. Se o Cabral tivesse lido isso, a Dilma, quantas outras coisas fizeram contra os pequeninos de Deus? Estão pagando, irmão, e vão pagar na eternidade. Lamentamos pelo Rio de Janeiro, uma vergonha, 2 governadores, um ainda que se diz cristão, 2 governadores e um ainda que se diz cristão, essa vergonha, humilhando o povo, o Brasil. Triste, eu oro para que Deus tenha misericórdia deles, dê a eles um coração de carne, que eles possam sair desse lamaçal que eles estão e devolver, como Neemias fez lá, governador Neemias, devolver tudo que eles tiraram das pessoas, os juros abusivos que eles cobraram, as casas das pessoas que eles tomaram. E ele disse, olha, nem eu, nem os meus servos, nem os meus irmãos, nós lançamos mãos do que era do povo, nem do pão, nem do vinho, nós entregamos para eles, né? Isso é que a gente quer para os próximos governadores. Será que esse Crivella atrelado, esse sistema religioso, vai fazer alguma coisa de Deus pelo Rio de Janeiro? Estou dizendo coisa de Deus pelo Rio de Janeiro? Ou vai fazer para a maçonaria de Lúcifer, do sistema religioso? Essa é a questão. Essa questão, nós não acreditamos em partido político, em religião nenhuma. Nós acreditamos como uma pessoa é de Deus ou não é. Essa que faz a diferença. É um escolhido, é um ungido de Deus, um separado de Deus, sim. Agora, se é uma peça do sistema religioso, irmão, não vai ter nada de diferente. Tá? Pedimos que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele volte logo para buscar a igreja dele. Um grande abraço em todos. E com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até amanhã. Uma boa noite.